Chegou uma pergunta sobre que tipo de liderança possui a Igreja Bíblica dos Irmãos e como nós tomamos as nossas decisões. Bom, a liderança espiritual da Igreja, a liderança mesmo bíblica, assim, ela é constituída de presbíteros, que na Bíblia também recebe dois outros nomes, os bispos ou pastores. Embora comumente no cristianismo nós não usamos muito bispos, né, no mundo evangélico, usamos geralmente pastores ou presbíteros. Na nossa igreja aqui, presbíteros e pastores ou bispos são a mesma função. E na verdade são três maneiras de descrever a função da mesma pessoa, que é o líder da igreja, né? Então, essa pessoa, ela pastoreia a igreja, o líder, ela também é um exemplo para o rebanho e ela supervisiona o rebanho. Isso significa as três palavras pastor, presbítero e bispo. É alguém que pastoreia, alguém que é exemplo, é modelo para o rebanho e alguém que supervisiona o rebanho. Então, essa é a liderança aqui da igreja. Nós somos em dois líderes atualmente, dois presbíteros, e a liderança aqui é colegiada. Embora não necessariamente os líderes desenvolvam as mesmas funções, especificamente falando, por questão de termos dons diferentes, de termos vocações diferentes, né? Um vocação em tempo integral, o outro uma vocação parcial, por termos também, né, como disse, dons diferentes ali, facilidade com algumas áreas, então nós não vemos problema de atuações em áreas distintas, mas quando nos reunimos como liderança, nenhum tem peso maior que o outro, não há um presbítero ou pastor titular e um auxiliar, né? Nós somos um colegiado nessa liderança. Agora, para as decisões de cunho mais cultural e temporal, nós temos corpo de diaconato, que está sendo formado aqui na igreja, a nossa igreja recente, que vão tomar estas decisões, mas cujos critérios são tão superiores assim quanto dos presbíteros, né? Os critérios lá em 1 Timóteo capítulo 3. Para as decisões administrativas, nós temos a diretoria estatutária, como toda igreja deve ter para respeitar a lei do país, né? Presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro e vice-tesoureiro, né? Isso nós precisamos ter como rege aí a Constituição brasileira, as leis do nosso país, né? Na tomada de decisões, nós somos uma igreja, uma liderança representativa. Isso significa que, por exemplo, administrativamente falando, de 2 em 2 anos é eleito uma diretoria e essa diretoria representa a igreja no dia a dia, inclusive tomando decisões que foram já decididas em assembleia. Então, nós temos algumas questões de rumo, de diretriz que são decididas em assembleia, com a participação de todos os membros, mas no dia a dia essa diretoria respeita essas decisões, mas acaba tomando decisões baseadas naquelas que foram tomadas, né? Desdobramentos que surgem e tudo mais. Quando algo é muito complicado ou não estamos sabendo resolver como diretoria, nós convocamos uma assembleia justamente para levar a questão para toda a igreja. Já nas questões espirituais, né, isso são administrativas. Nas questões mais assim de nível pastoral, né, não que isso não seja espiritual, decisões administrativas, mas naquela questão mais pastoral, bíblica, aí nós seguimos, a liderança segue aquilo que a Bíblia diz, né? A igreja deve avaliar se a liderança realmente está seguindo o que a palavra diz, porque ela é a nossa regra de fé e de conduta, mas nós tomamos as decisões neste colegiado, baseado então no que a palavra diz. Algumas questões nós podemos até levar para a igreja, no sentido de aprovação, mas não no sentido de votação, tá? Porque essas questões são bíblicas e a igreja não entendemos que a igreja precisa participar de uma votação. Por exemplo, se alguém está num processo de disciplina, nós seguimos lá Mateus 18. A igreja não precisa votar ou não se a pessoa vai ser excluída da igreja ou aceita novamente. Porque isso depende da vida dela como cristã e se ela está arrependida ou não do seu pecado, como diz lá Mateus 18. E não depende da aceitação ou não da igreja. É nosso dever como igreja seguir os passos de Mateus 18 até excluir alguém, se ele não se arrepender, infelizmente. E é nosso dever como igreja aceitarmos alguém arrependido que está disposto a mudar e continuar com a sua vida. A gente faz o acompanhamento, o aconselhamento bíblico e tudo mais. Então, não é uma questão de decisão
em assembleia, é uma questão de obediência à palavra. Então a liderança toma essas decisões baseada, obviamente, né, na palavra de Deus. É assim que funciona a liderança da igreja aqui, Bíblica dos Irmãos, e espero que tenha respondido a dúvida aí de quem perguntou sobre isso.